Oi, pessoal que se liga no canal do Fábio Fidelix, estamos aqui para mais um conteúdo e eu não vou falar de mídia esportiva nesse vídeo, vou falar do rádio, porque nas últimas horas, para você que não sabe ainda, né, mais uma emissora tradicional vai deixar de existir, exatamente, estamos falando aqui da Eldorado FM 107,3, uma rádio que está há quase 70 anos no ar. Olha, nós já tivemos a Transamérica, você lembra há pouco tempo, né, que acabou, né, hoje virou TMC, mas não tem nada a ver mais com aquela Transamérica musical, daquelas vinhetas, aqueles programas, locução dinâmica, né, foi uma revolução no rádio a Transamérica, principalmente ali no final dos anos 80 e a partir da década de 90, já vinha diferente nos últimos anos e acabou culminando, né, com o seu final, né, digamos assim, a Transamérica agora é a TMC, que virou news, né, virou news, notícias, esporte, nada de música, não toca mais música, né, a TMC, e agora estamos vivendo esse momento da Eldorado, a própria emissora já anunciou, né, que vai encerrar as suas atividades no dia 14, né, dia 14 de maio, então estamos aí vivendo os últimos momentos da Eldorado. E o que significa tudo isso, né? Essa é a questão, muita gente, muitos amigos aí do rádio questionaram nas últimas horas, você vai fazer um vídeo lá no seu canal sobre rádio? Vou falar, né? Vou falar. E o que eu posso falar? São várias questões, né? Porque a Eldorado ela pertence ao Grupo Estado, né? Ela estava operando em 107,3, que é uma frequência do Grupo Brasil 2000, ou seja, era um contrato de arrendamento, e o Grupo Bandeirantes vai assumir essa frequência. Vamos ver o que o Grupo Bandeirantes vai fazer, né? Se a Band não está muito bem com a sua TV, né? As coisas não estão boas na TV Bandeirantes, mas em termos de rádio, né? A rede de rádio Bandeirantes continua muito forte, né? Sem dúvida alguma, a Band que aposta muito no rádio, em jornalismo e em programações musicais populares, né? O que a galera curte aí hoje em dia, né? O sertanejo universitário, aquele funk carioca, né? Esses segmentos aí de música, né? Você vê a Band FM, a Nativa FM, sempre lá nas primeiras posições. É um estilo de rádio que eu particularmente não gosto, mas aí é uma questão de opinião. Eu não ouvi muito a Eldorado, essa é a grande verdade, porque eu moro no interior de São Paulo, estou aqui na região de Campinas, e que eu saiba, nunca teve próximo aqui, a cidade, né, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Itapira, estou nessa região aqui, nunca teve uma retransmissora da Eldorado, né? Claro que eu conheço o estilo, né? A Eldorado ela faz um estilo, né, que o pessoal chama de música de qualidade, né? Toca música de qualidade, com jornalismo, com muito jornalismo cultural, informações e MPB, né? Uma programação com locução, né? Mais sóbria, digamos assim, né? Não é aquela locução dinâmica, não é aquela loucura das rádios pop, né? Que a gente principalmente tinha ali na década de 90, início dos anos 2000, mas enfim, essa coisa é muito subjetiva, né? De falar que a rádio tocava músicas de qualidade, cada um tem o seu gosto, as suas preferências, mas esse era o estilo da Eldorado, né? Que meus amigos, quando começou o FM, porque o AM era muito forte, né? Até a década de 70, 80, o AM muito forte. E aí começaram a surgir as emissoras de FM. E quando o FM começou, no Brasil, era assim, só música. Depois começou a aparecer uma voz aqui, outra voz ali, um locutor falando a hora certa, falando o nome de uma banda, de um cantor ali, de uma música, mas aquela coisa bem sóbria, bem tranquila. Depois, né, a partir principalmente dos anos 90, a coisa mudou. A gente viu o que aconteceu com o Jovem Pan 2, com a Transamérica, né, aquela locução dinâmica para o público jovem, aquelas vinhetas, aquelas trilhas, uma loucura, né? Uma loucura, uma revolução no estilo de fazer rádio a partir dos anos 90 com Transamérica e Jovem Pan, principalmente no Brasil. E aí outras rádios acabaram seguindo esse modelo, até no interior aí pelo Brasil. Mas enfim, a Eldorado ela tem até hoje esse estilo, né, parecido com o começo do FM. Aí eu pergunto, será que isso funciona? Porque a justificativa, né, dos donos aí da Eldorado, repito aqui, pertence ao Grupo Estado, né, o Estado de São Paulo, e a justificativa é de que hoje mudou, né, a forma de ouvir rádio, né? Eles querem dizer que as pessoas não estão mais ouvindo rádio como antigamente, que hoje o pessoal está mais no digital, hoje o pessoal tem outras formas de ouvir música, então as coisas mudaram, o que é uma realidade. Agora, precisa ver
se o problema também não está com a rádio, né? Se não está com a Eldorado, esse estilo, será que não teria que mudar? Porque o rádio hoje, para sobreviver, não vai acabar, né? Não vou falar, nossa, o rádio está acabando, não vai acabar. Pode ser que isso aconteça lá na frente, a gente não sabe, né? Mas que as coisas mudam, né? Eu comecei no rádio nos anos 80, em 1987, como operador de som, trabalhava com disco de vinil, trabalhava com fita cassete naquela época, era operador de som. Depois, a partir de 90, comecei a fazer locução em rádio, locução de programas musicais, depois comecei a narrar futebol, e aí foi embora, né? A minha carreira no rádio. Nesse momento eu não estou fazendo rádio, mas... eu passei por vários momentos do rádio, né? Com a tecnologia as coisas mudaram. A partir dos anos 90 começaram as rádios via satélite, né? Isso tirou muito emprego, principalmente nas pequenas cidades, né? No interior de São Paulo, no interior de todos os estados do Brasil. Começou a ficar escasso ali para trabalhar, não tinha muito espaço. Por quê? O cara pegava ali a rádio local, que dava emprego para todo mundo, e começava a retransmitir a Band, a Transamérica, a Jovem Pan e outras rádios. E aí mandava embora todo mundo, às vezes ficava ali com um locutor só para fazer um horário local, para gravar spots comerciais, e olha lá. E o resto da programação toda via satélite. Também nada contra a religião, mas muitas igrejas começaram a adquirir rádios, isso aconteceu muito no Brasil, aqui na minha região também a gente passa por isso. Então, no interior, ficou muito difícil para trabalhar em rádio hoje, nas pequenas cidades. E não tem espaço para todo mundo trabalhar nas capitais, né? E também a gente começa a ver esses movimentos, né? Transamérica mudando totalmente, né? Praticamente acabou a Transamérica. Agora a gente vê o fim da Eldorado, né? Quase 70 anos no ar, gente. É muita coisa, né? Não começou ontem, não. 70 anos é muita coisa. E qual será o futuro do rádio, né? Eu imagino, né? Cada um com a sua opinião, e você pode mandar ver também seu comentário aí no canal. Eu imagino que o rádio... A tendência nesse momento é virar news mesmo, né? Ter jornalismo, ter informação, esporte, programas de debates. Antes são programas de humor também que estão escassos agora porque hoje está complicado, né? As rádios têm medo de colocar um programa de humor no ar e acontecer alguma coisa, algum cancelamento, né? As coisas não estão fáceis hoje, né? Para você fazer humor no Brasil, seja na televisão, seja no rádio. Mas investir em jornalismo, a gente sabe também que o jornalismo passa por um momento delicado, né? Aqui a gente não pode enganar ninguém, eu estou aqui para falar a verdade. O próprio jornalismo hoje também vive um momento difícil para muita gente, né? Falta até credibilidade em alguns momentos, né, para o jornalismo. Claro que nós temos excelentes jornalistas no Brasil, no rádio, na televisão, na mídia impressa, mas a gente vê muita coisa por aí errada também, né? A verdade é essa. Então, quer dizer, está complicado, mas eu acho que o futuro do rádio no Brasil é esse. O chamado, né? São os chamados programas de falação, né? Seja de esporte, seja jornalismo, debates, muita gente no estúdio e pouca música, porque música hoje não faz muito sentido mais o rádio ficar tocando música, porque, né, hoje com a tecnologia, muita gente ouve a música a hora que ele quer, quando ele quiser, né? O próprio celular, né? E tem várias e várias possibilidades com a tecnologia hoje de você ouvir a música que você quer, né? Você não precisa mais ficar ouvindo uma rádio para gravar música como era antigamente, ligar na rádio para pedir, toca tal música que eu quero gravar. Antigamente era assim. Isso acabou, nesse rádio raiz chegou ao fim, já há muito tempo. E as coisas não param de mudar agora com internet, com redes sociais. Então o rádio tem que se reinventar, porque se ficar só nessa de tocar música, né, o locutor quase não fala, isso aí vai acabar, gente. Não há mais motivo, né, para você manter uma rádio só executando músicas e o locutor falando uma coisinha ou outra ali, né? Aí você está voltando lá para o início do rádio, lá nos anos 70 e 80, início do FM, né, no Brasil, não do rádio, do FM. Começou assim, né? Então, essas rádios vão ter que mudar, né? Então, talvez seja esse o problema que aconteceu aí da Transamérica, ou no caso da Eldorado. São estilos diferentes, né? A Transamérica tinha um estilo diferente da Eldorado, e Eldorado não é um estilo muito que eu gostava de rádio, né? Eu sempre gostei de ouvir rádios pop, né? Como a Jovem Pan fazia na década de 90, aquela locução dinâmica, jovem, com ritmo da noite, o Pânico, né? Quando era um programa de humor no rádio, a Transamérica, Clube da Insônia, Transa 3, todos aqueles programas, né? Estúdio ao vivo. Eu gostava do rádio dessa forma, nunca gostei muito daquela coisa muito sóbria do rádio, né? Muito tranquila. Claro que agora eu tô ficando mais velho, até como eu não gosto mais do cenário musical de hoje em dia, eu não gosto, né? Do cenário musical que a gente tem hoje, que toca aí nas principais rádios, né? Eu acho que o cenário é muito ruim, musical, na minha opinião.
Então eu estou partindo para a rádio flashback. O problema é que rádio flashback precisa fazer algo diferente também, né? Precisa surpreender mais o ouvinte, mesmo se você tocando músicas velhas, né? Eu teria, se eu tivesse condições, eu teria uma rádio para tocar a música dos anos 80, principalmente, da década de 70, 90, principalmente os anos 80, que para mim foi a melhor fase musical da história do rádio, né? Tanto aqui no Brasil, como também a música internacional era muito melhor nos anos 80, né? Você pode discordar de mim, manda aí sua opinião sobre isso, mas enfim... então eu estou tentando ouvir as rádios mais adultas, só que elas são muito monótonas, né? A locução é muito calma, muito tranquila, os locutores quase não falam. Deveria se fazer um rádio flashback diferente, né? Com uma locução mais pra cima, contando as histórias das músicas. Olha, essa música foi gravada no ano tal, olha, o vocalista dessa banda saiu, aqui a carreira solo, o Mick Jagger saiu do Rolling Stones e gravou em 1985 essa música Just Another Night, lembra disso? 1985, quando o Mick Jagger deixou os Stones para gravar para sua carreira solo, né? Gravou o disco só. Freddie Mercury aconteceu isso também, saiu do Queen em 85. Aliás, 85 foi um ano onde muitos vocalistas deixaram suas bandas para investir em carreira solo, né? E muitos deles acabaram voltando para as bandas porque a carreira solo não deu muito certo. Mas a música tem muita história. Foi tema de filme, foi tema de uma novela, de um comercial de TV. Então, falta isso nas rádios que tocam flashback. É aquela coisa que dá sono na gente, né? Dá sono, e muita música lenta também, né? Nas rádios que tocam flashback. Eu acho que tem que mesclar, né? Tocar as dançantes, tocar o pop rock, tocar o rock, né? E aí mesclar com músicas mais lentas, mas sempre trazendo conteúdo para quem quer ouvir rádio. Se não tiver conteúdo rádio, ele vai morrer. Rádio sem conteúdo vai morrer, que fica só tocando música, a não ser que tenha o famoso jabá que mantém a rádio. Aí é outra história, né? Se tiver o jabazão, né? Que muita gente fala, outros falam aqui, se não tiver essa fonte de renda, fica difícil para a rádio sobreviver, ou não é verdade? Porque só executando músicas, né, mesmo que sejam músicas teoricamente de qualidade, tocando flashback, mas se você não tiver essa conversa com o ouvinte, essa interação, contar histórias, não tiver esse conteúdo na locução, as rádios, né, muitas rádios vão morrer no Brasil, a verdade é essa. Bom, enfim, é isso. Mais uma emissora tradicional de rádio do Brasil, Eldorado FM, então, ali vai até a metade do mês de maio, né, estão dizendo dia 14, isso foi anunciado pela própria rádio, dia 14, né, então, estamos no finalzinho da Eldorado FM, após quase 70 anos, e vamos aguardar para ver o que vem aí do Grupo Bandeirantes. O Grupo Bandeirantes você já conhece, né, Grupo Bandeirantes de rádio, e vamos torcer para que pare por aí, né? Que a gente não tenha aí mais novidades negativas, né, sobre o nosso querido rádio. Grande abraço, até a próxima. Valeu, tchau!